Joga aí Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 9 ao 13. Vamos ler junto na versão, está lá? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É uma oração corajosa para se fazer. Você já parou para pensar? Você está pedindo a Deus que te perdoe exatamente como você perdoa os outros. É isso que você realmente deseja? Você tem facilidade em perdoar? Eu não vou perguntar, mas eu sei que muitos têm dificuldade de perdoar. Nós, seres humanos, nós temos dificuldade de perdoar. Você já reparou que às vezes a gente tem mais facilidade para perdoar quem faz mal para a gente do que alguém que faz mal para alguém que a gente ama? Jesus nos orienta a orar, a clamar ao nosso Pai assim: me perdoa exatamente da forma que eu perdoo o meu semelhante. Me perdoa dessa forma. Você tem coragem de fazer essa oração? Repara que na oração do Pai Nosso, ela é composta por 6 petições. Preste atenção. Santificado seja o teu nome, a primeira petição. Venha o teu reino, a segunda. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a terceira. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos, quem nos faz mal, os nossos ofensores, os nossos devedores. A quinta. Não nos deixe cair em tentação, a sexta petição. Após apresentar toda essa oração, Jesus faz um destaque especial. Você já reparou isso? Joga, por favor, versículo 14 e 15, Mari. Nós lemos até o 13. Após ensinar a oração modelo, Jesus, ele reforça algo que foi falado antes. Olha o que diz o 14 e o 15. Portanto, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, Deus que está nos céus, perdoará vocês. Se condição, partícula condicional. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quem já tinha reparado e lido esse trecho depois da oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Às vezes passa despercebido. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus, logo depois de ensinar a oração do Pai Nosso, ele faz um adeno? Ele volta a falar sobre perdão. Coincidência? Ou será que Jesus sabia que eu e você, nós temos dificuldade com o perdão? Pensa comigo.
Acompanha comigo o raciocínio. O que é o perdão? Perdão, o que é o perdão? Perdão é um sentimento? O que você acha? O que é perdão? Já parou para pensar nisso? O que é perdão? Perdão não é um sentimento. Ninguém acorda. Hoje estou com vontade de perdoar. Hoje acordei com a vontade de perdoar. Sabe, que vontade de perdoar hoje. Ninguém acorda com essa vontade. Ninguém sente esse desejo de perdoar. O perdão é o quê? Decisão. Eu decido perdoar e ponto. O perdão, aprenda isso. O perdão é uma decisão. Eu posso acordar, cara, hoje eu decido perdoar. Eu decido perdoar, sim. Você decide perdoar. Se você esperar, talvez você esteja pensando em alguma situação, e eu quero que você pense sim. Talvez uma pessoa, uma situação, algo que aconteceu, que você não liberou perdão. E você de repente está no Senhor, me ajuda para que eu consiga perdoar. Isso não precisa orar por isso. Alguém tem dúvida que o desejo de Deus para mim e para você é que você perdoe? Se eu não sei se eu devo perdoar ou não. O desejo de Deus é que você... O perdão é uma ordem de Deus. Perdoe. O que é perdoar? Esquecer? Alguém me fez o mal. Não, eu te perdoo. Deus vai lá com a borrachinha na nossa mente, no coração e... Borrachinha santa, apaga e a gente esquece. Amnésia. Isso é amnésia. Perdoar é você lembrar, mas não sentir dor mais. Não sentir raiva, rancor, ódio. São os sentimentos que brotam a partir da ausência do perdão, que é terrível para a vida de um ser humano. Carregar isso dentro da gente, a gente costuma dizer que é um veneno. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor ou sem sentir mágoa da pessoa, do seu ofensor, daquela pessoa que te fez algum mal, da pessoa que te traiu, enfim. Queria lembrar você que todos nós somos carentes de perdão. Eu e você, nós precisamos ter consciência que nós somos dependentes do perdão de Deus. A gente vacila todo dia. É ou não é verdade? Você já imaginou a sua vida sem o perdão de Deus? O que seria de você? O que seria de nós sem o perdão de Deus? Qual seria a consequência, nosso destino? Não ouvi. Qual seria o destino da humanidade se não tivesse o perdão de Deus? Inferno. Inferno. A cruz é uma mensagem de perdão. É a maior prova de perdão já exposta para a humanidade. Perdão. Nosso Criador nos perdoou. Foi para a cruz. Graças a isso, nós fomos livres do inferno, da condenação eterna,
graças ao perdão de Deus. O perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão ao nosso próximo. Já falei isso aqui. Você concorda com isso? Pensa. Você concorda de Deus fazer assim, ó, perdoa, senão eu não vou te perdoar. É justo Deus fazer isso com a gente? O que você acha? Se você perdoa os outros, você é perdoado por Deus. Se você não perdoa os outros, você não recebe o perdão de Deus. Você acredita nisso, gente? Eu estou mostrando ali, a Mari está projetando o texto lá para você ver que isso não são palavras minhas, é palavra de Deus. Jesus que falou isso. Alguém disse assim, ó, quando não perdoamos, criamos uma cerca de rancor em volta do nosso coração. Quando a gente não perdoa, a gente cria uma cerca de rancor em volta do nosso coração, não permitindo assim o acesso da misericórdia e perdão de Deus. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Me faz lembrar do apóstolo Pedro, quando ele chega até Jesus e faz uma pergunta sobre o perdão. Joga o texto, por favor, aí, Mari. Eu não mandei não, mas joga aí. Mateus 18, de 21 a 35. Eu vou ler esse texto todinho. Mas o versículo 18 ao 22 diz assim, ó, preste atenção, Pedro indo falar com Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Ou seja, joga aí, Mário, só para ver como é que está a versão aí. É isso aí não. 18 e 21. É, mais ou menos igual. Pedro fala assim, ó, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes, tá bom? Eu tenho que perdoar o meu próximo que me ofende, que me faz mal, quantas vezes? Eu sou obrigado a perdoar quantas vezes? O que Jesus responde? Não são 7 vezes, não. Eu te digo até 7 vezes, 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? Hã? 490. Já pensou em perdoar alguém 490 vezes? Aguenta? Tem gente que está contando lá, pô, já é a 100ª vez, está chegando lá, hein? Vou contar, estou contando, estou riscando lá na minha parede. O que Jesus quis dizer com isso? O que tem 70 vezes 7? São 490 vezes? Jesus dizendo assim, ó, você deve perdoar sempre. Pedro, não são 7 vezes não, que Pedro estava achando que estava abafando, né? Porque na época falavam de a lei mosaica não, o pessoal falava que assim, 3 vezes, quem conseguia perdoar 3 vezes era o cara. A crença da época, então assim, quem conseguia perdoar 3 vezes era o top. Aí Pedro vem assim, Pedro gostava de se sentir melhor que os outros, lembra? Até 7 vezes, Senhor. Eu estou bem perdoando até 7 vezes? Aí Jesus fala para ele assim, ó, não, Pedro, você deve perdoar sempre. Depois que Jesus responde Pedro, ele conta uma parábola. Talvez você conheça, eu quero ler com você para a gente ilustrar isso aqui. Parábola do servo que não queria perdoar. Presta atenção na relação do servo com seu senhor e depois do servo com o empregado dele, com o conservo. Se eu não me engano, é isso que
o texto diz. Vamos lá, versículo 23, deixa eu beber água primeiro. Acompanha comigo aí. Por isso, o reino dos céus é semelhante, lembra, gente, Jesus está contando essa parábola para ilustrar o que ele acabou de responder para Pedro. Ele usa a pergunta de Pedro para explanar para todos sobre o perdão. Presta atenção. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, clamou, rasgou o coração diante do rei, pedindo por misericórdia. Disse assim, ó: sê paciente comigo, meu rei, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O cara perdoou a dívida dele. Vai, filho, esquece, morreu. Esquece isso, morreu, está pago, está resolvido. Vai viver a tua vida. Saindo, porém, aquele servo, que acabou de ser perdoado, encontrou um dos seus conservos, um servo dele, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que tinha acontecido, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Naquela época também tinha fofoqueiro. Hoje todo mundo filma tudo, né? Se fosse hoje em dia, alguém tinha filmado, lá, rapaz, moço 71, ela acabou de ser perdoado, filma. Manda enfim, essas páginas aí aqui, rei, aqui, ó, perdoa ele aqui, ó, o que ele fez aqui. Foi isso que aconteceu. Mano. Então, quando levaram para o rei, contaram para o rei. Então o seu senhor, chamou o servo de volta: vem cá, filhão, volta aqui. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não deverias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo? Perdoar o teu servo? Como também eu te perdoei? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Olha como é que Jesus termina a parábola. Preste atenção. Assim também, meu Pai Celeste, Jesus está dizendo, assim também, meu Pai Celeste, Deus, vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Você está percebendo a seriedade da coisa? Você está percebendo a seriedade que Jesus trata, que a palavra de Deus trata sobre o perdão? Quando a gente lê um texto como esse aqui, essa parábola, eu não sei você, mas me dá um negócio no coração e fala assim: miserável, rapaz. Como é que um cara faz um negócio desse? O cara acabou de ser perdoado, irmão. O cara acabou de se prostrar no chão, pedindo pelo amor de Deus, clamando por misericórdia, recebe. O cara sai e não consegue perdoar. Um cara que devia um valor, imagina assim, ele estava devendo R$1.000 ao rei. O rei perdoou a dívida de R$1.000. Encontrou com um cara que estava devendo R$10 para ele.
miserável, vai pagar, vai ficar... Gente, eu meditando nesse texto, percebi que é exatamente o que a gente faz quando a gente nega o perdão para o nosso próximo. A proporção do perdão de Deus para qualquer outra coisa que alguém faça por nós, contra nós, ela é muito maior do que essa aqui da parábola. O que Deus fez por mim e por você é incomparável com qualquer ofensa que alguém possa fazer contra você. E Jesus compara, coloca isso na balança. Jesus compara e condiciona o perdão de Deus ao nosso perdão ao próximo. Isso é muito sério. Eu podia terminar o sermão aqui e falar para você assim, ó, galera, perdoe porque é um bom negócio. Perdoe. Não entra numa furada dessa de não perdoar, não. Que é furada não perdoar. Perdoe, e ponto final. Um homem, sempre que encontrava com um outro conhecido de trabalho, ele chegava e dava um tapa no peito dele assim. Tem gente que tem uma brincadeira esquisita, não tem? Reparou? Normalmente essa gente é difícil de perdoar, a gente tem que... Deus coloca ali para testar nossa paciência, mas beleza. Toda vez que o cara chegava no trabalho, o cara dá um tapa no peito do outro. Plau! Ai, beleza. Beleza. Fica ligado, hein? Aí tá. Outro dia o cara, plau! Caraca, o cara foi... Outro dia, plau! Vindo pelas... O cara foi se enfesando. O cara foi para o trabalho no outro dia, colocou um dinamite dentro da camisa, do casaco. E ficou esperando. Quando o cara chegou, bateu no peito dele, explodiu, arrancou a mão do cara. Mas, ao mesmo tempo, explodiu o coração dele. Estourou. A gente pode pensar nessa bomba como a raiva, o rancor, a falta de perdão, que às vezes a gente carrega com a gente, querendo que o outro sofra. A gente age como se estivesse colocando uma bomba dentro da gente, querendo que essa bomba venha explodir para ferir o outro, mas na verdade vai matar a gente primeiro. Não faça isso com você. Às vezes você está pensando em arrancar a mão de alguém, mas você está se matando. Você está destruindo sua vida. Você está destruindo sua saúde emocional. Está se matando. Perdoe. Você precisa perdoar. Eu sei, gente, que muitas vezes é difícil perdoar. Que na teoria, no discurso é muito bonito, né? Pastor, não, beleza, tu não sabe o que eu estou passando. Tu não sabe o que fizeram comigo. Realmente não sei. Mas eu sei, eu já passei por situações que eu tive dificuldade para perdoar. Perdoei porque é a ordem de Deus, que a minha vontade não era perdoar. Muitas vezes nós vamos perdoar em obediência e cientes da nossa necessidade do perdão de Deus. Porque se você for perdoar alguém por merecimento, você vai perdoar alguém? Nunca. Porque quem erra com a gente não é merecedor.
Não é perdoar porque a pessoa merece. Não. É perdoar porque Deus manda perdoar. Mas que tem ofensas que são difíceis de perdoar, tem. Quando alguém inventa uma mentira sobre você, calúnia. Quando alguém faz uma fofoquinha, quando alguém trama alguma coisa para te derrubar, seja no trabalho, seja na escola, seja... Quando um grupo no colégio fazem um grupinho no WhatsApp para poder te fazer mal. É fácil perdoar? Traição. Seja namoro, noivo, noivado, casamento, até entre amigos. Traição é fácil de perdoar? É uma das coisas mais difíceis da gente tratar, principalmente quando se fala em casamentos. Mas não é impossível. Eu sei que não é fácil, não. Eu já passei por situações em que a pessoa levantou calúnia sobre mim. A minha vontade era de matar a pessoa. Já fizeram coisas contra mim que a minha mente maquinou fazer mal para outra pessoa. E eu tinha um plano desenhado na minha mente para fazer. O meu eu me impulsionava assim, o diabão assim, vai, Davi, vai, agora é a tua vez de... Eu tenho até vergonha de falar. O nosso desejo, normalmente, é para o mal. É retribuir com a mesma moeda ou até pior. É aquela brincadeira de escola, né? Dá um tapa, o outro tapa sempre vem mais forte, filho. Ó, qual é? Não foi forte meu assim, não. Plá, dá o outro. Plá, até a pouco estão os dois se embolando. Embolando. E todo mundo batendo palma. Ah, bobão. Parece um monte de capetinha, botando pilha para o negócio pegar fogo. Tudo que o diabo quer. Briga. Ódio, ofensa. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades de perdoar, mas eu quero afirmar para você, Deus nos capacita a perdoar. O mesmo Deus que deseja, orienta, ordena que a gente perdoe, é o mesmo Deus que nos capacita para perdoar. Eu já passei por uma experiência de perdão, que depois que passou tudo, eu fiquei olhando assim e falei, cara, como é que eu consegui fazer isso? Para mim foi muito claro assim, cara, não fui eu que agi dessa forma, foi o Espírito Santo de Deus que me conduziu para agir. Totalmente. Eu tenho consciência que eu, por mim mesmo, eu não agiria daquela forma. Mas dentro daquele momento de mágoa, de dor, de tristeza, até de ódio, sentimento de querer fazer, dar o troco, eu clamei ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Me ajuda porque está além das minhas forças. E Deus conduziu de uma tal forma que eu falei assim, cara, obrigado, Senhor. Obrigado. Talvez você esteja pensando em algo, e é exatamente assim, cara, não consigo tirar isso dentro de mim, eu carrego isso às vezes há anos. Peça ajuda a Deus. Você vai ver como é que é possível. Deus capacita a gente a perdoar. E cuidado, que eu passei por uma experiência também que uma mágoa ficou alojada no meu coração há anos. E eu convivia de boa com ela. Eu deixei guardadinha lá num quartinho do meu coração, ela guardadinha, quietinha. E ficou. E eu não tratava bem uma pessoa da minha família. Não tratava bem. E um dia o Espírito Santo de Deus me incomodou assim, cara, por que você faz isso? E eu comecei a pensar e eu lembrei
do dia que essa pessoa me fez um mal, cara, eu guardei isso comigo. De lá para cá, eu não me afastei da pessoa, mas eu não conseguia conversar, conviver, não tinha prazer de estar junto. Eu falei, cara, eu preciso perdoar. Eu nunca falei para a pessoa. Quem me conhece sabe que eu não tenho dificuldade, irmão. Hoje, eu tenho uma maturidade hoje que eu não tenho dificuldade. Você me fez o mal, eu vou chegar para você e falar, irmão, só, não gostei dessa brincadeira, isso, aquilo. Beleza? Acabou. Pô, perdão, está perdoado, irmão, relaxa, vamos embora, é vida que serve. Chega e falo. E eu gostaria que você fizesse isso comigo também. Pastor, erra? Tem certeza? Eu preciso do seu perdão. Tem gente que cria uma imagem do pastor, que o perfeito, o santo de Israel, nada, é igual você, eu sou igual a você. Eu posso errar com você um dia. Talvez já possa ter errado com você. Eu preciso do seu perdão. Preciso do seu perdão. Eu quero te pedir perdão. Tá? Fala, eu quero saber. Eu quero te pedir perdão. Passei por uma experiência aqui na igreja uma vez, estou lembrando agora. Uma pessoa, tinha acontecido um negócio há anos atrás. E uma vez eu passei aqui pelo banco da igreja, eu olhei para a pessoa, Deus falou muito claro comigo assim, vai até ela. Sim, totalmente avulso, um negócio totalmente... Fui até a pessoa. Tudo bem? Tudo, não sei o quê, sorriso, tal. Falei, cara, Deus me incomodou falar contigo. E eu não sei o que é. Você tem alguma coisa? E Deus foi trazendo na minha memória. E eu fui entendendo o porquê. Quando eu toquei no assunto, a pessoa começou a chorar. Ela falou assim, eu realmente fiquei magoado com isso. E a pessoa nunca me falou. Eu falei, cara, Deus me incomodou para vir aqui para te pedir perdão. Agora eu entendi o que era. Me perdoa, ela se perdoa, tá assim. Resolvemos. Aí depois eu lembro assim, falei, pô, tu tá de brincadeira, tu carregou essa mágoa esse tempo todo. Esse tempo todo. Não faça isso. Perdoe e peça perdão. A ausência de perdão é um veneno que a gente carrega dentro da gente. Veneno. Ácido, seja que vai corroendo a gente. Não adianta esconder lá na nossa memória. Não, você tem que resolver. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha sido abusada pelo avô. Na verdade, eu já atendi várias pessoas com situação essa com avô. Resumindo a história, conversamos, tal, ela desabafou, ela nunca tinha falado para ninguém sobre isso, para ninguém. Ela falou assim, ó, eu não consigo perdoar ele. Eu falei, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Não é por ele não, é por você. Perdoe. Eu não sei essa dor que você está sentindo, nunca fui abusado, graças a Deus. Já falei que eu sou neurótico com isso, né? Neurótico com isso. Por saber e tratar muitos casos, eu tenho 2 filhas, eu sou neurótico com minhas filhas. Não deixo na casa de ninguém, não vai. São pouquíssimas pessoas que minhas filhas frequentam as casas. Ô, pastor, que isso? Sim. Esse dia teve briga lá em casa. Minha mulher queria deixar minha filha ir para...
Esse dia falou, pai, pô, tem que fazer trabalho em grupo. Ou faz aqui em casa ou faz sozinha. Não faz em grupo, na casa de ninguém. Não vai. E o meu conselho para você que é pai, não deixe também. Tá? Porque tratar um trauma de um abuso, de um estupro, imagina você ter que perdoar um miserável desse que faz uma maldade com tua filha. Que Deus me livre, por favor, não faz. Mas eu faço minha parte. Pode acontecer? Pode. Minha filha Lara está viajando com uma família de amigos. Nós corremos risco? Sim. Agora, a minha parte eu faço como pai. Não deixo. Não quero testar meu coração para perdoar um cidadão desse. Cuidado. Cuidado. Todo cuidado é pouco com criança. Todo cuidado é pouco com criança. Talvez você já tenha passado por uma experiência como essa. De ter sido molestado ou molestado, que não acontece só com o menino, não, com o menino também. Gente, isso é muito sério. Mas, aí você me pergunta assim, tá, pastor, beleza. E o desejo de Deus é que a gente perdoe quero nem caracterizar uma situação dessa. Perdoe uma pessoa como essa? Respondam, por favor. Ninguém responde, né? Estou lembrando de um vídeo que eu vi uma vez de uma mãe. Um adolescente, jovem, assassinou o filho dela. E a reportagem pegou a mãe falando com o assassino do filho dela. Falou para ele assim, ó, eu te perdoo. Eu te perdoo. Não lembro do resto das palavras. O que me marcou foi essa palavra. Eu perdoo você. Uma mãe que tinha acabado de enterrar seu filho, que o cara matou o filho dela, o moleque matou o filho dela. Falou assim, ó, eu te perdoo. Jesus ama você. Cara, eu não sei se eu conseguiria fazer isso não. Mas eu tenho certeza, eu falei da experiência que eu passei, que se for necessário, o meu Deus, o meu Pai, Ele vai me conduzir, vai me capacitar para perdoar uma pessoa como essa. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que eu e você perdoemos. Você já parou para pensar nas suas ofensas contra Deus? Pensa em alguém que deu a vida do filho por você. Eu costumo dizer, eu falo muito isso, se só existisse o Davi no mundo, pensa em você, se só existisse você no mundo, Jesus teria ido para a cruz só por causa de você. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da dimensão desse amor, desse perdão? Você tem noção? Que Jesus morreria na cruz se houvesse só você no mundo? Volto a dizer, nada do que possam fazer comigo e com você vai chegar aos pés do que Deus fez por mim, por você. Jesus tem autoridade para chegar para a gente e falar assim, ó, perdoe. Perdoe. Porque eu vou para a cruz para perdoar vocês. Jesus não ordena nem orienta nada para a gente que Ele não tenha feito Ele em pessoa. Voltando
voltando para o texto aqui, eu vejo uma intencionalidade de Jesus quando ele fala primeiro das nossas dívidas. Perdoai as nossas ofensas. Eu acredito que é para lembrar a gente, assim, ó, você tem ofensa contra pessoas, contra Deus. Talvez você pense assim, não é as mesmas ofensas que os outros fizeram comigo ou com o próximo. Às vezes são até piores. Às vezes nós fazemos coisas até piores do que as pessoas já fizeram com a gente. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, ó, temos dívidas impagáveis com Deus e não podemos saldá-las. Nós temos dívidas impagáveis. Não é possível a gente pagar essas dívidas com Deus. São impagáveis. Nossas dívidas são nossos pecados. Precisamos não só de pão para o nosso corpo, mas também e, sobretudo, de perdão para a nossa alma. Riqueza material sem perdão espiritual é consumada miséria. Miséria. Nós precisamos liberar perdão. Nós somos devedores de perdão. Nós precisamos perdoar e sermos perdoados. Amém? Um amém bem fraquinho, mas beleza, amém. Repara que Jesus não disse assim, ó, perdoa-nos se nós pecarmos. Se caso a gente pecar, falhar, nos perdoe, por favor. Se por acaso a gente der um mole e falhar, pecar, nos perdoe. Não. Jesus diz assim, ó, perdoe. Davi, ore assim, ó, Senhor, Pai, perdoe as minhas falhas. Por quê? Jesus, como Deus, ele já sabia que nós iríamos falhar. Já sabia que nós somos, seríamos, sempre seremos dependentes do perdão de Deus. Por isso que ele diz, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Repara que na oração, Jesus está falando assim, ó, perdoa nossas falhas, assim como nós, não é perdoaremos. Jesus parte do preço, ele entende o quê? Que nós vamos perdoar. Você, como filho amado, que entendeu o amor de Deus, o perdão de Deus, tudo que Deus fez por você, você vai perdoar, pô. Então ele já orienta, nos perdoe, assim como nós perdoamos. Ou seja, Deus acredita em mim e você que nós vamos lidar bem com o perdão. A condição, eu quero terminar enfatizando isso aqui. Lembra disso. A condição para eu e você recebermos o perdão de Deus é perdoar os nossos ofensores. Perdoar as pessoas que fizeram mal ou vão fazer mal para a gente. Essa é a condição para a gente receber o perdão de Deus. E eu quero perguntar para você, ciente disso, você tem recebido o perdão de Deus? Você recebe, está apto para receber o perdão de Deus?
John Stott disse assim: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento é para o corpo. Indispensável para a vida e saúde da alma, saúde mental, como o alimento é para o corpo. Eu gosto de pensar que Deus inventou o perdão para que eu e você pudéssemos continuar na nossa trajetória, nossa peregrinação aqui na Terra, continuar juntos. Para a gente continuar se relacionando. Porque se não existisse o perdão, quem é que viveria em sociedade? Como que nós viveríamos como igreja, como corpo de Cristo? Porque a gente se magoa, a gente falha. Eu gosto de pensar na cruz. As duas, você já reparou que a cruz é formada por duas hastes. O perdão vertical e o perdão horizontal. O perdão de Deus para comigo, para conosco, e o nosso perdão para o nosso próximo. Está ligado um ao outro. É impossível caminhar separado. O perdão de Deus está diretamente ligado ao nosso perdão, ao nosso próximo. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Eu gostaria que você fosse muito sincero com Deus nesse momento. Sincera. Talvez você, assim como eu, tenha algo dentro do seu coração que você carrega há algum tempo. E você precisa liberar perdão. Talvez sua mágoa seja com um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, um primo. Eu já acompanhei uma mãe aqui durante anos que sofria por causa de uma mágoa que separou seus filhos. Anos e anos de uma mãe sofrendo por ver seus filhos separados, não se falarem. Triste demais. Guardar essa mágoa dentro do seu coração é tudo que o diabo quer para a sua vida. Ficar com esse orgulho, com essa vaidade, com esse rancor, com esse ódio, com essa tristeza, essa amargura, é tudo que o diabo quer que você fique. Sabe para quê? Para você não ter o perdão de Deus. Para você não se relacionar bem com o seu Pai Celeste. Para você não testemunhar a veracidade da existência de Deus através do perdão. Fale com Deus nesse momento. Talvez esteja lembrando de alguém que você tenha ofendido, magoado. Pô, será? Eu acho, não sei se... Na dúvida, pergunta. Vai até a pessoa. Seja corajoso o suficiente para você chegar e perguntar: cara, você está chateado comigo com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Você está assim. O que mudou? Eu te fiz alguma coisa? Entenda que você também erra, assim como as pessoas erram com a gente. Pergunta. Resolve. Talvez você esteja vivendo muito bem com essa situação, mas o outro está morrendo por causa de você. Ou talvez é você que está morrendo e o outro está vivendo a vida dele muito bem, a vida dela muito bem. E quem procura a reconciliação sempre vai ser aquele que quer se relacionar bem com o nosso Pai eterno. Porque entendeu que
Isso está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Isso está interrompendo o canal de perdão de Deus para a sua vida. E eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje, essa noite, para você resolver isso. Perdoe. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe seu filho. Perdoe sua filha. Perdoe seu amigo. Perdoe essa pessoa que Deus está trazendo à sua mente. Libere perdão. Peça perdão. Esse é o desejo de Deus para você. Não tenha dúvida disso. Quero orar com você. Depois a gente vai cantar. Feche seus olhos, quero orar por você, por favor. Pai, muito obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos constrange. Nos constrange a ponto da gente ver as nossas mazelas, a nossa miserabilidade diante de tanto amor demonstrado por nós. E o nosso Mestre Jesus nos desafia, nos orienta, nos ordena a estender esse perdão para o nosso próximo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita, eu já experimentei isso, o Senhor nos capacita a perdoar quando esse perdão está além das nossas forças. E eu te peço, Pai, se tem alguém nessa situação que viva essa experiência contigo, que vivencie a libertação que o perdão traz, que vivencie a alegria de perdoar e de ser perdoado. Ajuda-nos, Pai, por favor. Tira todo orgulho, toda vaidade, todo rancor, todo sentimento contrário à Tua palavra, que a mesma nos orienta a amar, a perdoar, a imitar o nosso Mestre Jesus, o maior exemplo de perdão da história da humanidade. Obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Continue com seus olhos fechados, por favor.